todo dia. Estão aqui dentro, mas a proposta ela está lá fora todo dia. Aqui é para fortalecer, para chegar lá e falar não à sua voz. Amém. E é só com Deus. Só com Ele. Possamos cada dia aprender. E tem que ser de oração mesmo, não precisa tocar um instrumento. Louvar a Deus é você fazer um trabalho, é você estar orando, você está louvando a Deus. Você está falando, o pessoal está trabalhando, está louvando a Deus. Não precisa estar tocando ou fazendo. Tudo que um servo de Deus hoje faz, que é por bem, é louvar a Deus. A natureza todo dia ela louva a Deus, amanhece o sol louvando a Deus e a lua continua dando seguimento com isso, amém? Amém. Deus continua nos abençoando. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus, Jesus. Que dia abençoado, hein? Amém. Hoje, o coração está regozijante. Primeiramente, pode sentar. Quero agradecer vocês por estar nos recebendo aí de novo. Obrigado por nos receberem. Hoje nós estamos aí com a esposa do Juliano, a primeira vez que ela vem. Vamos receber ela, vamos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus, né? E Fabrício César, Fábio, Rodrigo, são homens que tiveram suas vidas transformadas por Deus aqui nessa casa. Amém. Homens que Deus operou na vida deles. É nosso irmão. Para nós, assim, está mesmo com o coração cheio de alegria. Ver os frutos que Deus tem colocado. Cada um de vocês que veio para cá, alguém trouxe você para cá, não foi? Essa pessoa te vê lá fora, te vê renovado, te vê transformado. Também vai ficar com isso. Regozijante. Regozijante. Nós não conseguimos fazer essa obra, não. Se Deus não fizer isso na vida nossa, se Deus não transformar a nossa vida, se Deus não mudar a nossa direção, que é só Ele que pode fazer isso. É só Ele que tem poder para fazer isso. Aleluia, Jesus. É só Ele que tira um homem do lixo, do lodo, da lama, da porcaria e transforma a vida desse homem. Só o Senhor, só Deus pode fazer isso. Que alegria poder ver você. Que alegria. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Tem uma história que eu lá conto, verídica.
Amém de novo? Deixa eu contar essa história. Isso aconteceu com ele. Hoje eu estava conversando com 3 jovens, fora até perguntei, nem sei se estava ligado aqui. Perguntei qual que é mais fácil você lidar com muito dinheiro ou na fartura, né? Pensando aí, um falou, sabe, o dinheiro é mais fácil lidar com ele, o outro não, a escassez. Mas na verdade, a escassez você nem imagina lidar com ela, porque quando você está com abundância, com um dia sobrando, o homem, a tendência do homem é o egoísmo, que ele é egocêntrico, altivez, né? E ele fica um sujeito arrogante. E na minha vida foi assim, eu conheci Jesus, fui para Jesus, e na fé, né, de Abraão, a fé de Isaac, eu fui construindo um patrimônio muito bacana, muito grande. Nessa altura do campeonato estava uma pessoa arrogante. Na época eu tinha comprado uma Paraty G3 do ano, 0, e eu tinha o costume de chegar cedo na empresa, pegar bem cedo, 7 horas, 7h30 eu estou na empresa trabalhando. E um desses dias eu cheguei bem cedo, e tinha um mendigo, um carrinho cheio de sucata, na porta da minha loja, eu guardava na garagem embaixo. Aí eu falei assim, ô rapaz, tinha esse carrinho aí que eu vou entrar aí. Ele pegou aquele carrinho, tirou e colocou mais uns 3, 4 metros para frente. Mas eu não tinha dar continuidade de passar o carro. Aí eu falei, ô seu burro, tira essa porcaria de lataiada velha daí. Ele foi lá, tirou a lataiada velha dele e colocou em outro lugar. Aí guardei meu carro, fechei a porta, vamos lá e subi para abrir a empresa. E esse rapaz veio atrás de mim, esse mendigo. Aí eu pensei comigo, ó, esse rapaz vai começar a dessa latinha comigo, eu não vou dar mal para ele não. Aí começou a bem baixinho assim, meu senhor, bem baixinho, suave. Aí eu, para intimidar ele, pois não. E ele falou assim, olha, eu gostaria de pedir ao Senhor perdão pela minha burrice. O Senhor me perdoa pela minha burrice? E aquela manhã eu aprendi uma grande lição. Aquela manhã o Espírito Santo veio ao meu coração, me quebrou o chão. E eu tive que pedir perdão. É assim que Deus faz, Deus usa as pequenas coisas para falar o nosso coração, talvez está muito egocêntrico. Então Deus, de uma forma ou de outra, Ele chama a nossa atenção. Isso chamou muita atenção. E o mais importante é esse, que nunca mais eu vi esse mentir, nunca mais achei, já procurei ele, nunca mais encontrei. Então eu creio sim que é verdade, Deus usa os anjos para disfarçar, para estar alertando a gente. Amém? Amém. Primeiras palavras dele, quem lembra o que foi que ele falou? Riqueza e escassez. Não, quando ele iniciou, quando ele veio orar e tal, quando ele falou. Na paz do Senhor. Tá. Mas ele não dava paz. Primeiro ele falou isso, depois ele dava paz assim. Vamos ver na. Ele falou sobre o monte. Foi? Nós estávamos ontem na vigília, foi de 10 à meia-noite, oramos e buscamos a Deus, nos reunimos para finalizar, para continuar orando pelos outros ministérios e o Espírito Santo veio ao meu coração falar sobre o monte. Ele começou a falar sobre servir a Deus, sobre estar em Cristo. É interessante que Cristo nos chama para morrer. Então, o irmão começou a pregar aqui. Perder, para depois. E Cristo nos chama primeiro para perder. Ele nos chama primeiro para a morte. Aí eu comecei a me lembrar dos evangelhos, a me lembrar dos escritos dos evangelhos. E logo lá no princípio, quando Jesus vem e começa a chamar seus discípulos, ele passa no mar da Galileia, aí onde está Pedro, João, Tiago os chama, ele passa no local onde tem lá um cara cobrando impostos, que é Mateus, chama, e vai chamando, chama Filipe, chama todos os seus discípulos para seguir. E começa uma caminhada com os discípulos.
E na didática de Jesus, no ensinamento de Jesus, ele vai ensinando para esses discípulos que eles têm que morrer. É interessante isso, não é? Se você não morrer, não tem como você conhecer a Deus. Se eu não morrer, não tem como eu ser reconciliado com Deus. Se nós não morrermos, nós não fazemos parte do reino de Deus. Nós não entramos e não veremos o reino de Deus. E Jesus pega os caras e começa a caminhar com eles. Aí um belo dia ele falou: aquele que não tomar a sua cruz e negar a si mesmo, não anda comigo não. Aquele que não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não anda comigo não. Olha, aquele que não ser pobre de espírito, não anda comigo. Aquele que não der a outra face, não anda comigo. Aquele que não amar o seu inimigo, e orar pela vida do seu inimigo, não serve para andar comigo. Aquele que quiser vir após mim, quiser trazer um monte de coisa com ele, não serve não. É sinal que ele não morreu ainda. Nada nesse mundo nos interessa. Nada. Você quer começar a viver? Olha, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ter o quê? A vida inteira. Então a mensagem de Jesus para nós, cristãos, é um chamado para a morte. Abandonar todas as coisas que esse mundo tem para oferecer. Todas. Servir. Servir a Deus todo. Servir uns aos outros. Amém? Amém. Hoje vamos falar sobre o culto a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Por isso que eu comecei a falar sobre morte. Romanos 12. Vamos ler o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Culto a Deus. Né? Culto a Deus, nosso culto racional a Deus, nosso culto com entendimento a Deus, nosso culto com conhecimento de Deus. É diferente de muita coisa que a gente tem visto por aí, não é? Não é diferente? A gente cultua a Deus porque nós conhecemos Deus. No nosso culto, Paulo fala que ele tem que ser racional, né? E ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, suplico a vocês, irmãos. Irmãos, eu peço insistentemente a vocês que o seu culto a Deus seja racional. Irmãos, eu poderia ter começado a falar em nome de Jesus que o culto de vocês seja racional, seja com entendimento. Mas por que Paulo pede isso? Por que Paulo escreve aos Romanos pedindo isso? Escreve à igreja pedindo isso?
havia muitos cultos naquela época, cultos a vários deuses. Se cultuavam deuses de todas as formas, como se cultua hoje, da mesma forma. E Paulo, quando ele fala aqui do culto a Deus e do sacrifício vivo, é porque o sacrifício antes de Cristo era feito por animais. Então o animal era morto, ele era sacrificado, era cozido uma parte da carne, outra parte ficava para o holocausto. O sangue era aspergido no Santo dos Santos, onde entrava lá só o sacerdote. E esse sacerdote, como eu vi também o pastor João falando aqui, ele entrava lá com a cordinha amarrada nos pés. E era o culto, e era o sacrifício de um animal novo, de um animal que era sacrificado e de um sangue. Mas depois da vinda de Cristo, esse tipo de culto, essa espécie de culto, acabou com Cristo. Porque ele foi o último sacrifício. O sangue dele já foi derramado. E o nosso culto racional a Deus, o nosso sacrifício, ele é vivo. Nós em vida rejeitamos tudo que o mundo oferece. Nós em vida nos sacrificamos a Cristo, rejeitando as coisas que são do mundo, rejeitando as coisas que o mundo tem oferecido para nós, os banquetes que o mundo tem colocado na nossa mesa. E muitas vezes nós comemos, e muitas vezes nós participamos, e muitas vezes nós nos regozijamos com esse alimento, esse banquete. E Paulo vem ensinando e falando sobre o culto de Deus. Mas o interessante nisso aqui é que ele começa no capítulo 11, no versículo 32. Por que desse culto? Por que esse culto tem que ser racional? E ele fala no versículo 32: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. Todos estão debaixo de desobediência. Nós todos estávamos sob um jugo de desobediência. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos resgatou dele. Ele nos amou primeiro com cordas de amor. Ele nos trouxe de volta para ele. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus lindo, que Deus tremendo, que é esse Deus ao qual nós cultuamos. E Paulo continua aqui com um cântico, com uma oração maravilhosa, quando ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Tem uma música aí que a gente ouve muito aí, né? Restitui. Nós não demos nada para Deus, porque a restituição que nós queremos de Deus. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas. Nós não conhecemos a mente de Deus, nós não temos como conhecer a sabedoria de Deus. Mas Deus, por misericórdia, deu seu Filho Jesus Cristo em sacrifício por nós. Jesus Cristo foi o maior exemplo de morte para nós. Obrigado. Porque na morte dele nos trouxe vida. Na morte dele nós nascemos de novo. Na morte dele houve ressurreição. Na morte dele houve remissão dos pecados. Na morte dele, nós somos alcançados para a vida eterna. E Paulo vem discorrendo aqui no capítulo 12 sobre o culto a Deus. Nós achamos que cultuar a Deus é simplesmente a gente se reunir aqui na capela, ou se reunir na nossa igreja, no nosso templo bonito lá fora, todo
cheio de coisa, todo bonito, cadeira confortável. Estamos cultuando a Deus. Vai muito além disso o nosso culto a Deus. E Paulo vem descrevendo aqui no capítulo 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Olha que maravilha. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Mas Paulo começa primeiro falando ali sobre o quê? Aquele que pensa que é bom demais, aquele que pensa de si mesmo, que tem alguma valia para Deus, ou que tem alguma valia para os outros. Deus não precisa de nós para nada. É duro ouvir isso, né? Dói, não dói? Será que é preciso de nós? Nós lemos aqui que ele é suficiente. Ele vivia na harmonia lá da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é um Deus de relacionamento, que quer se relacionar conosco. Então ele criou o ser humano, ele criou o homem para se relacionar. Aí veio a serpente e enganou o homem, levou o homem à desobediência. Por isso que ele fala que Deus nos colocou a todos debaixo da desobediência. Todos nós estávamos debaixo da desobediência antes de conhecermos a Cristo. E por isso nós pensamos em nós mesmos. Por isso nós somos egoístas. Por isso nós achamos que nós somos bons. Achamos ou não achamos? Quando nós fazemos uma coisinha que está certo, falamos: como eu estou bom. Quando nós tocamos um instrumento bem, ou cantando bem, ou façamos qualquer outra coisa, como eu sou bom. Né? A história do guitarrista. O guitarrista, ele era o dono na igreja onde ele ficou legal. Todo culto ele estava lá. Todo culto. Aí um dia ele falou: vou parar, que agora eu quero dedicar a Deus, eu não vou mais tocar guitarra, não vou mais ficar na frente. Não que é isso, irmão, eu vou tocar só um do outro e tal, mas... Aí um dia, ele não sabia de outra congregação, encontraram o pessoal: irmão, você não está procurando nada, vem tocar na nossa congregação um dia. Oh, tudo bem, eu vou. Não gostando disso, né? Aí eu vou. Chegou lá, tocou e tal, acabou o culto. No outro domingo ele estava lá na igreja, eu vou tocar e eu falei: lá. Arrebentei. Toquei demais. Nós estamos num corpo, me falando aqui do corpo, onde o eu não prevalece e onde o nosso prevalece. Um corpo do qual nós fazemos parte, que é o corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça. E é dele, é do Pai que vem os dons, que são usados neste corpo. Eu não tenho dom de mim mesmo. Eu não poderia estar aqui falando para vocês de mim mesmo.
Porque eu não tenho dom de mim mesmo. Mas o dom vem de Deus. O dom de ministrar a palavra vem de Deus. O dom de tocar o instrumento vem de Deus. O dom de cantar vem de Deus. O dom de contribuir na obra, de ofertar, de dizimar, vem de Deus. Tudo vem dele. Tudo. Nós não temos nada de bom para oferecer para ninguém. Por isso que nós não temos conhecido a Deus e não temos cultuado a Deus com Ele. Não tem sido. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Parte do corpo do qual Ele é o cabeça. É Ele. É Ele que é a pessoa mais importante do corpo da cabeça. É Jesus Cristo, o qual nos dá os dons e nos faz caminhar segundo a vontade dele, para a glória e louvor dele. Amém? E ele fala mais ainda, ele fala que nós temos que ser dignos uns dos outros. O corpo é assim, não é? Não é assim o corpo? Eu não posso tirar o meu coração e continuar vivendo. Eu vou morrer. Na verdade, tem alguma coisa até que se você tirar, você vai continuar vivendo, né? Um rim, por exemplo, você pode doar um pulmão, mas faz falta. Faz falta. E sermos membros uns dos outros, fazermos parte desse corpo e ser um dos outros, nós temos que ser uns pelos outros o tempo todo. Em amor, em louvor a Deus, em amizade. Amém? Nós vamos ver isso mais para frente. O corpo todo é importante. Paulo está falando aqui, eu não tenho uma pecinha mais importante que a outra no corpo. O cara que tem o dom de profetizar, ele não é mais importante que o cara que tem o dom de ministrar a palavra. Ele não é mais importante, o cara que tem o dom de ministrar a palavra, ele não é mais importante que o mestre. Todos são importantes. Então, irmãos, não pense em si mesmo quando você faz parte do corpo de Cristo, mas pense no corpo, no todo. Assim nós cultuamos a Deus, como quando olhamos para um todo e não para dentro de nós. Amém? Amém. Somos membros uns dos outros. Precisamos e dependemos uns dos outros. E Paulo continua nos ensinando como cultuar a Deus. Como é que nós cultuamos a Deus? E ele diz assim no versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Será que tem gente que tem um amor hipócrita? Um amor mentiroso? Tem gente que tem? É o amor do interesse próprio, né? Então o nosso amor, ele não pode ser hipócrita, nós temos que amar uns aos outros verdadeiramente, como Cristo nos amou, como Deus nos amou. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, nós estamos aqui porque nós preferimos honrar vocês, sabe? Por isso nós estamos aqui. Para honrar vocês, porque vocês merecem honra pelo esforço que vocês fazem no estar aqui, pela busca que vocês estão em Deus naquele lugar. E para nós vir aqui honrar vocês, regozija o nosso coração. Eu tenho certeza que eu não estou falando por mim aqui, eu falo pelo Riverino, pelo pastor Jomar, pelo Julião, pelo Rodrigo que está lá dentro, pelo César, pelo Fábio, pelo Eustáquio que acabou de chegar. Te amo, viu, meu irmão? Amém. Cara. Hoje é dia da felicidade completa, né? Glória a Deus. Glória a Deus.
nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E assim nós estamos cultuando a Deus com vocês, aprendendo de Deus com vocês, servindo a Deus, servindo vocês. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não sejais remissos. Cuidado com o outro. Não seja remisso, não. Cuida mesmo um do outro. Nós estamos precisando demais de aprender isso. Porque isso é culto a Deus. Cuidar do outro é culto a Deus. Cuidar um do outro é culto a Deus, irmão. E a gente acha que culto a Deus é aquele negócio que a gente vai e se reúne, que nós estamos aqui, e pronto. E só isso basta. Fala, Jeová. O cuidado com o outro. Olha que maravilha. Isso é culto a Deus com entendimento. Eu entendo o que Deus tem para a minha vida. Eu conheço Deus. Eu busco Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Então eu não sou remisso no cuidado com o outro. O que eu posso fazer para ajudar, para cuidar, eu faço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis. Dificuldade de fazer isso, né? Regozijai-vos na esperança. Quem que é a nossa esperança? Quem que é a nossa esperança? Jesus. Quem é a nossa esperança? Jesus. Então é nele que nós nos regozijamos. Aleluia, Jesus. Somente nele nós nos regozijamos. Amém? Amém. E somos pacientes na tribulação. E nós passamos por tribulação, não tem jeito de não passar. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia tem uma luta diferente. Mas nós passamos. Passando por uma luta muito grande. Eu comprei uma Kombi faz 3 meses. E há 3 meses e até hoje eu não peguei esse carro. Estou há 3 meses andando a pé porque eu não consegui pegar esse carro. Até hoje eu estou sendo enrolado. Mas Deus tem me dado paciência. Deus tem me abençoado, tem me honrado. Eu tenho orado pela vida desse homem. E clamado a Deus para que Deus o abençoe. Para que ele venha conhecer o Deus que eu conheço. Eu poderia muito bem fazer como muita gente faz. Esse vagabundo sem vergonha, picareta, safado, que manda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dá um monte de pejorativo para ele. É mais fácil fazer isso, não é? É ou não é? É. Mas eu prefiro a pessoa. Não é por minha causa. É por minha causa, por mim. Você sabe o que eu já tinha feito? E isso já veio na minha mente. São alguns maus. Feito umas 4 garrafas com gasolina e jogado na oficina dele, queimado tudo. Pessoa que é molotov, que chama, né? Essa é a minha vontade. E essa é a vontade de qualquer um de nós, quando nós estamos passando por tribulação, por situações diversas. Mas quando nós conhecemos a Cristo e nós cultuamos a Ele, a nossa atitude é diferente. O nosso modo de vida é diferente. Nós, ao invés de amaldiçoar, nós abençoamos. Nós oramos a Deus
clamamos pela vida da pessoa, para que ele possa conhecer esse Deus maravilhoso, ao qual nós conhecemos e cultuamos e adoramos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os bens. Isso é culto a Deus. Que maravilha. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso também é bem difícil de fazer, né? Amém? É chorar com o cara, mais fácil, né? Mas se alegrar, se ele for seu é mais difícil. Eu? Por que ele tem, eu não tenho? Por que ele conseguiu e eu não consigo? Por que ele faz e eu não faço? É a nossa eterna insatisfação com aquilo que nós temos. Não é verdade? Agora, quando o outro está chorando, nós somos cordiais. E abraçamos e lamentamos. Nós temos que aprender a alegrar as pessoas. Sem hipocrisia. O nosso amor não seja fingido, não seja hipócrita. Não seja mau. Nosso amor seja puro, como o amor de Deus que veio sobre nossas vidas. Veio assim, de forma tão maravilhosa, de forma tão grandiosa, que encheu o céu e transbordou na terra na figura de Cristo. Olha que lindo Cristo. Encheu o céu e transbordou na terra na figura de Cristo. O Cordeiro Santo que tinha o pecado do mundo, que já estava preparado antes da fundação para nos reconciliar com Ele, com o Pai. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos. Condescendei com o que é humilhado, com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios sobre os vossos próprios olhos. O pastor Jomar, com aquele mendigo, tivesse usado de humildade. Como é que você viu? Vem lá para mim. Aquele menino estava lá para ensinar a ele e a nós que ouvimos essa história dele. Ele falou que eu não conheço, não vi mais, não sei quem é, nunca mais apareceu. Por quê? Quem será que era? A palavra de Deus fala que alguns hospedam anjos sem saber. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer fazer. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós vamos usar a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Vamos colocar somente a serviço de nós mesmos. E a nossa sabedoria é Deus. Porque nos separou de Deus. Porque nós somos desobedientes a Deus. Não vos torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não tornai mal por mal. Falei aqui sobre a palavra. Tende paz com todos os homens. Difícil, né? Difícil, mas isso é culpa de Deus. Isso é cultuar a Deus. Com entendimento. Sabendo que quem nos justifica e quem faz todas as coisas é Ele. A nossa
Ele que nos honra. Mas Ele só vai nos honrar quando nós permitimos que Ele faça a vida. Quando nós permitimos que Ele tome as providências. Por aqui. Quando nós o cultuarmos. Quebra o cabo que não acha tomada. Cultuarmos com entendimento, com o conhecimento de Deus. 4 minutos. Quem tem Deus. Então, se possível, vamos ter paz com Lá na frente. todos. Se o outro não quiser paz, não for de paz, nós abençoamos a vida dele. Não, por favor. Estamos cultuando a Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. A quem vai ter a vingança? Deus. Deus, vamos cultuar a Ele, abençoando a vida dessas pessoas. Não vamos deixar a ira no nosso coração, não vamos deixar que essa ira nos leve ao pecado, nos leve ao erro e nos faça sair da presença de Deus. Nós continuemos cultuando a Deus. Cultuar a Deus não é fácil. Não é simplesmente ir na igreja no domingo, ou na quarta-feira, ou na segunda, lá ouvir o pastor pregar. Está vendo como é que Paulo se corre em relação ao culto a Deus? Como a gente vai muito além do que é daquilo que a gente pensa que é culto a Deus? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.